Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, notícias e reações. Polêmica gigante no jogo do Palmeiras, com 2 expulsões para os jogadores do Vitória. O Mauro César, na sua análise, foi irônico e disse como tem jogadores que são expulsos nos jogos do Palmeiras. Agora fique com o vídeo, com os créditos da Jovem Pan Esportes. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, não esquece do like e tamo junto.